Olá, olá, eu sou Otávio, ou Tatá, e bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas que você está assistindo isso. E hoje eu tenho uma apresentação de histórias para vocês, mas antes disso, devo lembrar que essa apresentação faz parte da iniciativa Fique em Casa com Arte Osasco, uma iniciativa da sociedade civil, artistas, Conselho Municipal de Políticas de Cultura com Cultura e a Prefeitura Municipal de Osasco. E hoje eu trago para vocês histórias de reinos. Sim, reinos de bichos, princesas, céu e terra, reinos. E se engana vocês que acham que já escutou tudo o que há de falar sobre reinos. Eu vou mostrar para vocês uma história hoje. Começamos com a história de um pássaro. Um pássaro muito especial, aliás. Mas não era o seu canto, apesar de não ter nenhum problema com isso, que era o que lhe tornava especial. E sim que no lugar onde ele morava, um lugar, um reino chamado Pentagrama, onde os animais costumavam a falar entre si, e não só falar, mas também tocar instrumentos juntos, o pássaro era um exímio tocador de flauta. E seja lá onde ele fosse, fazer um concerto aqui, um concerto acolá, toda vez lotava. Os bichos da floresta se amontoavam um em cima do outro para vê-lo tocar as suas belas melodias. E foi assim como eles levavam um dia, levavam a vida. Só que aconteceu um dia que o nosso pássaro, depois de fazer um belo show à noite, dormir e acordar, ele deu falta do seu precioso instrumento. Quem poderia haver pego? Claro que a princípio, como todos nós, ele pensou que havia deixado em algum lugar. Então ele olhou por debaixo da cama e nada. Então ele em cima do armário, ele olhou em cima do armário e nada. Então ele. Aonde mais? Na sapateira não, pássaro não usa sapato. Então ele foi. Bom, ele procurou por todo canto, debaixo do tapete também, serve. E ele deu falta do seu instrumento. Não estava em sua casa. Bom, ele é um pássaro otimista. Então ele disse: talvez eu tenha deixado no lugar onde eu fiz o show. Acontece, né? E assim ele resolveu ir arejar a sua cabeça e ver se tinha deixado lá. Ah, mas pobre do nosso pássaro. Pois os seus maiores medos se tornaram verdade. Pois quando ele abriu a sua portinha para sair, o que estava na porta? Uma nota. Uma nota que parecia haver sido escrita por alguém que tinha aprendido a escrever naquele momento. E ele pegou a nota, olhou bem, firmou os olhos, até que ele conseguiu identificar o que estava escrito naquela mensagem. Assim dizia: nós temos a sua flauta. Você não conseguirá tocá-la nunca jamais. O pássaro já começou a ficar preocupado, né? Mas tinha mais coisa. Você será a piada de todo o reino. Ai, não. O maior medo do pássaro realmente tinha se confirmado. Alguém havia pego a sua flauta. Mas quem faria uma maldade para ele assim? Afinal, todos lotavam para ver o seu show. E o pássaro ficou com tanta tristeza, que a sua perna começou a fraquejar, a sua perna fininha começou a bambear e bambear e bambear. A sua voz começou a ficar trêmula, até que queria chorar e começou a formar um nó em sua garganta. E, claro, ele não poderia nem sair para falar com os outros, ele não tinha como falar. Então ele inventou uma desculpa. Ele inventou um catarro na garganta e falou que não dava para fazer os concertos daquele dia.
Os outros animais entenderam. Só que de um dia se tornaram dois, e de dois se tornaram três, e de três se transformaram em 4, 5, 6, 7. Uma semana. Uma semana sem ver o pássaro cantar. Os animais da floresta já começavam a ficar preocupados. E se eles estavam preocupados, imagina o que passava na cabeça do pássaro. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei. Foi então que ele teve uma boa, se não ótima ideia. Ele ia chamar as suas amigas gralhas. Gralhas que dizem por aí que, apesar de animais pequenininhos, têm uma inteligência que ultrapassa 2, 3, 4, 5 vezes o nível do seu corpo, o tamanho do seu corpo. Ele chamou a gralha com seu canto especial entre amigos, que é muito bem apessoado, nosso pássaro, né? E chamou a gralha. E as gralhas vieram. Demorou um pouco para chegar, mas elas chegaram. Ah, as gralhas, quando ouviram a notícia, tampouco ficaram felizes. E elas batiam suas asas e... Como pode? Como pode? Quem poderia ter feito isso? E o pássaro falava, eu não sei, amigas, e é isso que precisamos descobrir. Então as gralhas se juntaram e, usando a sua grande inteligência, elas bolaram um ótimo plano, que para elas, infalível. O que eles fariam? Eles se disfarçariam, cada um de uma coisa, e se colocariam na floresta para ver se aparecia alguma pista que podia indicar o paradeiro dessa flauta. O que o pássaro se disfarçaria? De flor. E o que as outras gralhas se disfarçariam? Bom, uma se disfarçaria de minhoca, a outra de barata, e a terceira de rocha, uma pedra. Pedrinha pequena, mas pedra. E assim foi ele. Primeiro foi o pássaro, que tinha grandes intenções de encontrar logo a sua flauta, claro. E ele se enfiou no meio do teatro, nesses lugares onde os artistas animais costumavam ficar. E ficou tempo, e ficou tempo, e ficou tempo, e ficou tempo. Nada da flauta. Até que o pássaro, cansado e já perdendo as esperanças, arrancou tudo a sua fantasia e falou, volto para casa, desisto. Logo em seguida, uma gralha, sua amiga, a que havia se disfarçado de minhoca, foi pelas oficinas de instrumento musical. Passou por piano, violino, viola, violão e guitarra. Mas flauta, nada. E resolveu voltar depois de tanta esperança, tanto esperar, voltar pelo mesmo caminho que veio, sem uma notícia boa para o nosso amigo pássaro. E agora veio a outra gralha que havia se disfarçado de barata. Essa tinha a grande esperança de que, se ela entrasse nesses lugares onde vendiam instrumentos, talvez alguém tinha levado lá, né? Quem sabe alguém encontrou, não sabia o dono e levou para lá. Mas, como vocês hão de esperar, não tinha flauta. E ela também voltou para a casa de seu amigo pássaro sem nenhuma boa notícia. E por último, sobrou a última gralha. Essa que se havia disfarçado de pedra. Ela se disfarçou de pedra e mais engraçado que ela era muito teimosa. E ela havia jurado não sair do lugar onde ela ficava até que alguém falasse alguma coisa dessa danada dessa flauta. E ali ela ficou. Ela andou pela floresta, achou um cantinho e ali ela ficou, em formato de pedra. Eu não saio, eu não saio, eu não saio daqui. E ficou, 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 e ficou. Mesmo que ela tinha fome, mesmo que ela não podia se espreguiçar, ela ficou, e ela ficou, e ela ficou, e ela ficou. Até que ela escutou ali
nos arbustos que estavam ali do lado, um cochicho. Um cochicho esquisito, de gente mal intencionada, sabe? Gente falando baixinho, E esses bichinhos que estavam ali falavam assim: Ei, chefe, dizia um, você tem certeza que ninguém nos escuta? Aí o outro falou: Sim, eu tenho certeza. Pode falar, pode falar. Chefe, enfim a gente pegou aquele pássaro tolo, né? Ele não vai poder tocar nunca mais aqui, né? Sim, agora ele teve o que ele queria, agora ele não vai poder mais tocar. Ah, eram as topeiras. As topeiras, que era conhecido por todos ali, que eram os únicos animais que não tocavam nada. Que, aliás, só tocavam as cordas vocais para ver os outros, para ver os outros não, para falar mal dos outros, como a gente bem conhece o tipo. Mas mal sabia essas topeiras que ali, em formato de pedra, esperando com toda a sua teimosia, estava a última gralha. E essa gralha ficou feliz. Afinal, ela havia descoberto o paradeiro dessa flauta. Estava na toca dos danados das topeiras. E ela saiu voando, esticou, claro, finalmente o seu corpo e saiu voando em direção à casa do pássaro. Quando ela chegou lá, contou a maravilhosa notícia e rapidamente as gralhas bolaram um novo plano. O que eles fariam? Fariam o seguinte: quando chegasse de noite, os quatro, em silêncio, ia se aproximar da casa das topeiras, da toca das topeiras, e sem fazer nenhum barulho, eles iam descobrir onde estava a flauta, pegar e sair no mesmo instante sem que eles percebessem, que as topeiras percebessem. E assim, como planejaram, fizeram. Chegou de noite. Não se escutava mais rãs, não se escutavam nem as cigarras. As cobras dormiam, não faziam mais o seu... Não, estava quieto. As corujas, apesar de acordada, só olhavam o que estava acontecendo. Registravam tudo. E lá chegaram o pássaro e as 3 gralhas. Abriram a porta num extremo silêncio. Andaram, olharam aqui, olharam acolá, uma tremenda bagunça. Levantaram um pano e as topeiras. As topeiras roncavam e roncavam sem parar. Até que, andando por ali e escutando o ronco como um alerta para saber se eles ainda estavam dormindo, o pássaro encontrou a sua flauta. Ele estava muito feliz. Tanto feliz que ele deu até um cantozinho sequer. Mas foi muito. Quando eles perceberam os danados das topeiras já haviam acordado. Fecharam a porta. E então a confusão se instalaria. As gralhas, apesar de muito inteligentes, também eram muito brigonas. E vendo as topeiras que já queriam ali armar uma confusão, as gralhas já se prepararam. Agora vai ter, agora vai ter, agora vai ter. Só que o pássaro, que era muito temeroso e não muito dessa coisa de briga, teve então uma ideia sensacional. Ele tocaria a sua flauta e os animais da floresta que não haviam escutado essa música desde tempos viriam resgatá-los. E assim ele fez.
E os animais da floresta, que quando escutaram essa música, vieram rápido, vieram os macacos, vieram os ursos, vieram até as formigas vieram para ajudar. E o que aconteceu? Claro, o pássaro e as galhas foram resgatadas de lá de dentro. Como animaisões vieram resgatar, não tinha como as topeiras ganhar, não é verdade? E o que aconteceu com a topeira, vocês me perguntam? Bom, para manter a história feliz, eu vou evitar dar detalhes. Mas vamos dizer que as topeiras levaram aquilo que mereciam. E o nosso pássaro voltou a tocar mais uma vez. Viram só? Aposto que vocês não conheciam essa do pássaro flautista. Se não conheciam, considere-se apresentados. E agora, continuando a nossa mini maratona de contos, nós vamos para um reinado. Um reinado como nós conhecemos, de reis e rainhas, príncipes e princesas. Mas antes de falar de reis e rainhas, príncipes e princesas, nós vamos lá para o campo, que é onde o nosso menino, o nosso personagem principal, assim como era o pássaro, acaba de nascer. E esse menino teve algo assegurado desde o começo de vida. E isso, a boa sorte. Não por causa do acaso, não, mas porque a boa sorte estava lá para lhe fazer um afilhado. E no momento do nascimento, ela prometeu aos pais do garoto: eu não sou a dama Fortuna, não dou presentes, mas quando o garoto precisar, estarei aqui para lhe ajudar. E assim ela fez. Conforme o garoto foi crescendo, se desenvolvendo, se tornando mais levado, ela estava ali sempre para lhe ajudar. Quando ele começou a escalar as árvores grandes da região, e claro, a cair e se esborrachar no chão, ela estava lá para amaciar a sua queda. Quando ele começou naquilo de entrar em encrencas e brigas com o garoto daquela região, ela estava ali para direcionar os seus golpes e até mesmo às vezes passar a rasteira nos seus oponentes que estavam despercebidos. Quando era questão de acaso, questão de escolha, a boa sorte estava no seu ombro para lhe ajudar a lhe escolher a coisa certa. E quando no caminho encontravam com a má sorte, a boa sorte sempre encontrava uma maneira de enganá-la para que seu afilhado chegasse são e salvo à sua casa. E assim a coisa foi acontecendo. E o garoto, de levado, foi se transformando num garoto maior, já na idade de trabalhar para o pai. E que bênção, os pais diziam, que bênção, pois cada planta, cada semente que ele plantava, vingava com apenas um olhar da boa sorte. E aquela fazenda, de repente, se viu numa fartura, umas plantações enormes. Só que existia um problema. Aqui é verdade e a gente conhece muito bem. Geralmente, aquilo que agrada os pais não agrada os filhos. E o menino não gostava da boa sorte. Mas por que ele não gostava da boa sorte? Nada pessoal. Apenas que, vamos lá, ele não gostava muito do trabalho. E ele queria ser rico. Ele sempre se via perguntando para a boa sorte: quero ser rico. E o que ela lhe respondia? Não sou a dama Fortuna, não dou presentes, não dou dinheiro, mas quando precisar da minha ajuda, estarei aqui para lhe ajudar. E assim foi. O garoto foi crescendo, se transformou em adulto, e os pais foram envelhecendo, conforme o tempo, até que os pais morreram. E o menino, que se transformou em adulto, agora se transformou no fazendeiro principal. Só que continuava do mesmo jeito. Ele não queria trabalhar. E os amigos da região, aquele que ele entrava na briga, também cresceram. Só que agora, grandes, eram todos amigos. E eles diziam assim, olhando aquela fartura, né? Falando assim, nossa, uma fazenda essa como a tua, que tem tanto sucesso,
tomaria a cabeça de nós, mais pobres, diziam os amigos. E até diria mais. Pessoas como você que tem a boa sorte ao seu lado, colhem aquilo que plantam. E nem mesmo, diria que nem mesmo precisam trabalhar tanto para se sustentar. O afilhado, que não via nada de especial naquilo que o amigo estava dizendo, disse só o seguinte: olha, muitos por aí, com padrinhos e madrinhas mais michurucas, um escriturário, um sacristão, recebe aquilo que planta. A boa sorte, que estava escutando aquele desprezo, perguntou ao afilhado: qual que é o problema, meu filho? Ele respondeu: quero ser rico, quero ser rico. E ela lhe respondeu o quê? Olha, antes de dizer que eu não dou dinheiro, como sempre, vou lhe dizer o seguinte: com trabalho, veja essa fazenda aqui. Com o trabalho e com a boa sorte ao seu lado, e com tudo que você está plantando aqui, essa fazenda vai crescer e crescer e crescer e crescer e crescer, e no final você vai ter todo o dinheiro que você precisa. Ah, pra quê? O garoto não queria trabalhar, então ele disse: eu quero dinheiro agora. Muitos jovens por aí passam a vida se divertindo, curtindo, com muito dinheiro, sem mesmo puxar o arado. Ah, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Então a boa sorte lhe disse: eu não sou a dama fortuna, não dou presentes, não dou dinheiro, mas quando precisar da minha ajuda, estarei aqui para lhe ajudar. E mesmo com esse desprezo, a boa sorte continuava com ele. E a fazenda, assim como ela disse, cresceu, se tornou a primeira fazenda daquele país de tamanho. E com isso veio muito dinheiro. E o que o fazendeiro fez quando pegou a primeira venda das suas plantações? Comprou muitas roupas e partiu para a cidade, abandonando tudo. Chegando lá, vendo aquela pompa, aquela luxuosidade, aquele luxo dos jovens da região, que bebiam, curtiam, comiam, gastavam, sem mesmo parecer que precisavam trabalhar. Ele pegou, achou uma pessoa que andava pela rua, ele chamou a atenção e disse: olha, isso aí que é vida. Então o rapaz que ele havia parado falou assim: é vida quando se tem dinheiro. Ah, pra quê? Então o fazendeiro, que já era muito ligado nessa coisa de dinheiro, começou a pensar e a pensar de dinheiro, dinheiro, ele queria mais dinheiro. E para piorar a situação, nesse momento, enquanto ele conversava com essa pessoa, passou uma carruagem muito bonita. Uma carruagem que não se via em lugar nenhum. E dentro, a princesa. Uma moça que diz a história de tão bonita, que tinha cabelos como raios de sol e olhos que brilhavam como estrelas. O garoto ficou apaixonado, com a boca aberta, quase salivava. E ele disse: mas que beleza, que bela criatura, o que eu não faria para tê-la? O rapaz que ele tinha parado disse: ih, mais um. Essa daí tem tantos pretendentes quanto fios de cabelo. E aliás, ela é apaixonada pelo príncipe da prata. Só que é o seguinte, o rei não gosta muito da prata e espera um genro mais rico, um que possa lhe dar aquilo que ele gosta. Ah, pra quê? Então, com dinheiro, com a princesa, o garoto então pegou o seu melhor cavalo, aquele que havia lhe trazido lá da fazenda, e voltou com toda a pressa para sua casa. E pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Quando ele chegou na fazenda, quem estava trabalhando? A boa sorte. A boa sorte lhe viu chegando e lhe perguntou sobre o seu passeio. Ah, ele já logo disse: eu quero dinheiro agora. A boa sorte assustou com tal reação. Falou: mas o que aconteceu? Falou: estou apaixonado. Quero ter como minha esposa a filha do rei. Aí ela falou assim: mas a filha do rei é uma tarefa difícil, né?
Porque, convenhamos, o que nós podemos fazer? Vamos dizer que por boa sorte você pode salvar a vida dela? Ou de repente a do rei, e assim ele dá a mão de sua filha? Ah, não. Falou assim, então para a resposta do fazendeiro, não, eu quero dinheiro, o rei quer uma pessoa rica, ele quer muito dinheiro, eu preciso de ouro. A boa sorte tentou mais ainda, falou assim, olha, existem terras por aí à espera de uma pessoa com esperteza e boa sorte para que trabalhe nessa terra e com isso ganhe muito dinheiro. E com isso você pode usar isso para ganhar poder, influência e cortejar a bela princesa e quem sabe... Não. Ele queria dinheiro e ele queria dinheiro agora. Foi então que a boa sorte se viu sem remédio e dizer: lembre, eu sou a boa sorte. Não sou a dama fortuna. Eu não dou presentes, não dou dinheiro, mas estarei aqui para te ajudar quando você precisar. E nessa discussão, a dama fortuna que estava escondida apareceu e ficou ao lado da boa sorte. Toda sedutora e que gostava de homens jovens, perguntou, claro, já tinha escutado, mas só para tirar um sarro da situação: o que acontece aqui? Então um rapaz que depois que descobriu que ela era a dama fortuna assim de olhar, falou: eu preciso de dinheiro e eu quero dinheiro agora. A boa sorte, que a dama fortuna que já sabia que a boa sorte não podia lhe dar isso, olhou para ele e falou: me consideraria então o seu afilhado? A boa sorte parou, pensou, depois de tanto tempo, claro, triste, mas falou: se eu lhe conceder, eu não quero ter mais nada a ver com essa situação. A dama fortuna então perguntou para o garoto: você tem certeza? Sim, tenho certeza. Então a dama fortuna então tomou o lugar da boa sorte. E o fazendeiro falou o seguinte: eu tenho apenas 3 desejos para a dama fortuna. Só tenho 3 desejos. Se você me conceder esses 3 desejos, não vou mais te molestar. Não vou mais estar aqui para lhe causar problemas. Então, ela pegou e falou: cuidado, jovem, que vocês mortais têm o costume de fazer pedidos assim muito estranhos e vai acabar com uma salsicha como nariz. Ele falou: não eu. Eu já venho pensando isso frequentemente e já tenho meus 3 pedidos de cabeça. E ele realmente tinha. E ela falou: pois então faça. Como primeiro desejo, eu quero uma beleza para sempre, duradoura, que nunca se acabe. Então ela falou: você já vai ter? E lhe deu a beleza. Segundo, eu desejo, claro, beleza, mas com costumes de um fazendeiro, de um camponês, não dão muito certo. Eu quero costumes da corte, e não só costumes da corte, como maneiras de falar da corte, conhecimentos adequados da corte. A dama da fortuna disse: você já tem? E ele respondeu graciosamente: muito obrigado. Em terceiro lugar, eu quero sacos de ouro que não acabe mais para o resto da minha vida. A dama da fortuna disse: me acompanhe, jovem, lhe darei o que você pede. E o fazendeiro, saiu atrás da boa fortuna, sem mesmo se despedir de sua antiga madrinha, que ficou na fazenda, não se sabe fazendo o quê. Então o fazendeiro voltou para a cidade. O fazendeiro voltou para a cidade, conviveu na pompa. Não demorou muito, ele já estava lá na corte. Bonito, com dinheiro. E se apresentou ao rei. E o rei, ao vê-lo todo trajado, com ouro em todo quanto é lugar,
Não demorou muito para conceder a mão de sua filha. E logo o casamento havia sido arranjado. O rei gastou uma fortuna, mas ele dizia o seguinte: com um genro como o príncipe do ouro, como ele ficou conhecido, o nosso fazendeiro, eu posso gastar o que eu quiser. E ele gastou. Só que durante esse casamento, quando chegou o dia do casamento mesmo, que se fez uma procissão muito bonita pela cidade, carruagens e carruagens, a princesa, que ia toda bonita, toda maravilhosa, mas com, diz a história, com a estrela dos seus olhos apagada, pois ela estava apaixonada pelo príncipe da prata, que ia em um outro vagão, como tortura até, vendo a sua jovem bela se casando com outro. E nisso, conforme a procissão se passava, aquela música, veio 3 corvos, sobrevoaram a carruagem. E então eles... Será que não tem nenhum amigo que poderia avisar ao príncipe do ouro que existe uma pedra em cima do arco do portão da cidade que está prestes a cair? Então os corvos pegaram e voaram, se assentaram em cima de uma árvore e falaram de novo. Será que não tem ninguém que pode ajudar o príncipe do ouro, avisando-lhe que ali em cima do arco, o arco que dá a entrada do nosso reino, tem uma pedra que está a cair, uma pedra solta? E embaixo, escutando essa conversa, estava quem? A boa sorte, para ver o triunfo do seu afilhado. E ele estava todo feliz, todo pomposo dentro. E quando ele passou justamente por debaixo desse portão, a pedra que estava solta caiu-lhe sobre a cabeça. E como ele ia trajado, todo de ouro, com elmo de ouro e armadura de ouro, nada lhe aconteceu à sua cabeça, mas o seu pescoço não resistiu. E ele morreu. O rei, que tinha gastado aquela dinheirama, aquela fortuna nos preparatórios, disse: bom, aquele que não pode ter ouro vive com a prata. E deu a mão da sua filha ao príncipe da prata para muita felicidade dela e acabaram se casando, se tornando um casal muito feliz. Mas e então o nosso príncipe do ouro? Bom, ele foi enterrado. Foi enterrado sem boa sorte, mas dizem por aí com um velório muito bonito, um enterro muito bonito, pois não existia limite de ouro. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 2 últimas histórias. E para aqueles que me conhecem, sempre sabem que eu tento colocar uma história de Malazarte em minhas narrações. E hoje, para fechar com chave de ouro, não poderia ser diferente. E estava Malazarte andando por aí numa estrada de terra, sem um dinheiro no bolso e com muita fome, como de costume, quando o ronco de sua barriga chamou a atenção de um senhor que passava de charrete por ali. Malazarte, aproveitando da sorte, lhe perguntou o seguinte: o senhor não sabe de uma hospedagem, de uma vendinha onde eu possa comprar alguma coisa para comer ou coisa do tipo? O senhor, muito gentil, disse: claro, o senhor está vendo aquela hospedagem ali do horizonte? Pode servir para você. Só que é o seguinte, meu rapaz, o senhor dali, bom, ele é meio careiro, sabe? E ele inventa umas coisas, umas histórias aí, para acabar cobrando muito do serviço. E as pessoas desavisadas que vêm por aí, sem a quantia certa, acabam por ser enganadas por ele e ficam trabalhando lá para ele pro resto da vida. É mesmo, Malazarte? É mesmo, dono da charrete? E como é que ele faz essa enganação? Como é que ele engana as pessoas? Então, a história é o seguinte: ele diz que ele recebe lá do céu lá algumas coisas e
e então ele acaba cobrando as pessoas por isso. Malazarte, que já era beaco, disse o seguinte: pois então, senhor, eu estou já tão com fome, eu não tenho onde dormir, me leva lá nessa hospedagem mesmo, eu vou tentar minha sorte. Bom, o senhor é quem sabe. O homem da charrete chamou Malazarte, Malazarte subiu e para lá eles foram. Quando Malazarte chegou na porta da hospedagem, ele agradeceu o bom moço, o bom homem da charrete, e olhou para o espaço, parecia tudo novo. Nome da hospedagem? Hospedagem do Sonho. Malazarte passou pela porta. Quando ele entrou, aquele monte de mesa ali disposta e algumas pessoas, na verdade, bastantes pessoas ali, né? Eram as pessoas que haviam sido enganadas, olhando para ele e já pensando com um sorrisinho de canto: ah lá vem mais um a ser enganado. Malazarte entrou, olhou, viu as pessoas, sentou numa mesa e logo o patrão, um homem bonito, bem apessoado, com um cabelo louro, como se fosse um anjo, veio lhe atender. E falou assim: o senhor precisa de alguma coisa? Claro, Malazarte fez aquela sua famosa cara de coitado. Claro, eu tenho tanta fome, o senhor não tem alguma coisa para eu comer aí? O homem louro disse: sim, com certeza, vou pedir o meu melhor prato. Fez um gesto e lá foi fazer o prato do Malazarte. Demorou um pouco, Malazarte recebeu o prato na sua mesa e comeu até se fartar. Lambeu os beiços, até de tudo, comeu tudo. Barriga cheia. Então o homem louro se aproximou de novo e perguntou: o senhor está satisfeito? Oh, como eu tô! O homem louro então abaixou o tom. Todo mundo ainda continuava olhando a conversa dos dois. O homem louro disse: então, sabe, essa receita aí quem me passou foi os anjos. Disse Malazarte, os anjos? Na cabeça de Malazarte já estava dizendo: aí vem lorota. Sim, os anjos, disse o homem louro. Sabe que todo dia quando eu vou dormir, os anjos vêm lá de cima com uma escada de ouro, né? E eles vêm descendo assim, e quando eles chegam aqui, eles me contam essas receitas, coisas lá do céu, sabe? E é por isso que é tão gostosa. O amigo aí não acredita? Essa era a frase dele. Malazarte: acredito, por que não é de acreditar no senhor? Ah, mas é o seguinte, eu já comi tanto hoje, eu tenho vontade de descansar os ossos. O senhor não tem nenhum lugar aí para eu dormir? O homem louro, né, que já falava: mais um aí no papo, disse: claro, claro que eu tenho. Mas eu vou contar mais uma história para você. É o seguinte, o travesseiro que você vai dormir, ele é feito de pena de anjo. Pena de anjo? Disse Malazarte. O senhor depenou anjo? Claro que não. É o seguinte, que nem eu disse para você, quando os anjos vêm me passar essas receitas aí, eles ficam tão alvoroçados para me passar as coisas que acontecem lá no céu, que eles batem tanta asa que as penas caem tudo no chão. E quando eu acordo, eu cato tudo e faço esses travesseiros. Então, é o seguinte, esse travesseiro que está lá no quarto onde o senhor vai dormir, ele é feito de pena de anjo. E ele confere o melhor sonho possível para você. Você terá o maior sono e amanhã estará preparado para enfrentar uma batalha até. Malazarte falou assim: como que o senhor sabe? É disso mesmo que eu precisava, porque amanhã eu tenho uma batalha para enfrentar que você nem sabe. Todo mundo que estava sentado ali riu, porque não aguentaram, né? Sabia que o Malazarte já estava, né, numa esperteza. Malazarte subiu para o quarto. Ele deu uma olhada, nada de muito diferente. Estava lá o travesseiro, a cama e uma janela baixa. Olhou e na janela ele viu que não tinha como escapar, né?
tinha umas pedrinhas assim, a janela era baixa, tinha umas pedrinhas assim, e mais para frente tinha um terreno tão grande que não tinha como escapar por ali. Bom, Malazarte ficou pensando nessa coisa de anjo, e acabou dormindo. No outro dia, Malazarte acordou. Nossa, dormiu muito bem. E ainda mais com o estômago, o bucho cheio, né? E ele desceu e foi ter com o dono da hospedagem. O dono da hospedagem veio e falou assim: o senhor dormiu bem, senhor Malazarte? E como? Estou preparado para aquela batalha como o senhor disse. Mas vem cá, quanto é que custa isso, né? Aí falou assim: não liga não, Malazarte, não liga não. O senhor não quer tomar um café da manhã? Malazarte disse: feito por anjos, né? Como que não havia de ser? E foi lá e fez o café da manhã maravilhoso para Pedro Malazarte. Pedro Malazarte saboreou tudo como se fosse um rei. Então, depois disso, Malazarte virou e perguntou para ele o seguinte: olha, eu comi, eu dormi, tomei café, comi janta. Quanto que fica esse serviço, hein? Então, diz a história que o homem louro ficou sério. A única vez que ele não estava dando risadinha nem nada. Falou assim, bom, quanto fica? Não é bem assim como se diz o homem louro. É o seguinte, o senhor tem que lembrar que a comida que o senhor comeu foi dos anjos. Malazarte dizia, claro. E que o travesseiro onde que o senhor dormiu, que te deu esse sono maravilhoso, era feito de pena de anjo, né? Sim, como não, Malazarte? E que na verdade agora que o senhor estragou esse travesseiro que era mágico. Só que como eu esqueci de dizer para você que ele funciona só uma vez e uma vez só. Agora que o senhor estragou, não tem outro, o senhor vai ter que pagar isso. Disse Malazarte, olha só, agora que eu estava pensando em fazer um negócio com você aí e sair fazendo o travesseiro de pena de anjo para todo mundo, funciona só uma vez. E esse é o que você estragou, disse o dono da hospedagem. Então Malazarte, sem outro remédio, perguntou o seguinte, tá bom, diz para mim, quanto é que fica essa hospedagem? Então o dono fez aquela cara pensativa de quem está pensando em dinheiro, sabe? Começou a calcular no ar, assim, e todo mundo ali olhando, né? Já pensando, lá vai mais um trouxa ser enganado. E ele virou e falou assim pro Malazarte, 6 milhões. 6 milhões. Malazarte não assustou, não. Falou assim, 6 milhões? Claro, 6 milhões. Aí, tudo bem. Então, pera um momentinho, disse Malazarte, que eu vou lá no meu quarto, pegar os meus pertences e descer com o dinheiro para te pagar. Aí o dono da hospedagem disse assim, você tem dinheiro para pagar? Claro. Eu vou lá pegar e já volto. Bom, o dono da hospedagem sabia, como eu disse, que não tinha como fugir pela janela. Não tinha escapatória para ele. Mas ele não ia escapar, não. Então ele subiu lá no quarto, pegou suas coisas, poucas coisas que ele carregava, e desceu. Mas antes dele descer, ele tinha pego ali, na janela, algumas pedrinhas que estavam próximas e desceu. Quando ele veio a ter de novo com o dono da hospedagem disse assim, bom, cadê meus 6 milhões? Malazarte falou assim, olha, o senhor é muito barateiro, Aliás, tá aqui os seus 6 milhões. Então ele pegou uma pedrinha, colocou aqui. Outra pedrinha, colocou aqui. E enfileirou as 6 pedrinhas. O dono da hospedagem ficou enfurecido. Ele disse, homem, que é isso? Isso aqui são pedras vagabundas? Malazarte falou assim, não,
Não, não, meu senhor. Não se trata de pedra vagabunda, não. Porque, ó, é o seguinte, eu vou te contar a história. De noite, quando eu dormi, no travesseiro feito de pena de anjo que o senhor me deu, é o seguinte, os anjos também desceram lá de cima, como acontece com o senhor, igualzinho. Só que eles me disseram um segredo bem secreto mesmo, que nem haviam dito para você. Olha só como é. É o seguinte, cada pedrinha dessa aqui, se você deixa na chuva, depois na tarde, depois no sol, e enterra elas, faz uma cruz em cima da onde você enterrou. Reza um Pai Nosso e duas Ave Maria, cresce uma escada que vai até o céu de ouro. Era esse o segredo. E eles disseram ainda mais uma coisa, que cada escada dessa custa 1 milhão. Pois então, tá aí, as pedrinhas, cada pedrinha, 1 milhão, 6 milhões. Então é o seguinte, e ainda mais, como eu acho que o senhor é muito barateiro, é o seguinte, eu vou te dar mais 2 pedrinhas, que é para compensar o seu serviço. Ah, o dono da hospedagem ficou enfurecido, ainda mais porque os outros dali, que estavam vendo toda essa cena, riam da cara dele, sabiam que o dono tinha finalmente sido enganado. Então ele tentou ser mais esperto que Malazarte. Ah, ele pegou e falou assim, os anjos vieram até com você então, né, senhor? É o seguinte então, eu vou subir lá no seu quarto e pegar as penas que eles deixaram lá, para fazer um outro travesseiro. Ah, Malazarte disse o seguinte, ó, não, eu acho melhor você não fazer isso não, porque dessa vez não desceram só os anjos, não. Desceu também São Pedro. O próprio São Pedro desceu de lá de cima, o chaveiro do céu. E ele disse o seguinte, que esse negócio de fazer travesseiro com pena de anjo é pecado. E se fosse você, ó, parava com esse negócio de fazer travesseiro com pena de anjo, senão vai dar problema para você. E Malazarte, sabendo que já havia passado a perna, mais um, levantou, bateu o chapéu na carça, colocou o chapéu e dali ele foi. Sem, claro, deixando uma plateia dando risada do patrão que tinha sido feito de bobo. E aí foi Malazarte para mais uma aventura. E essas são as 3 histórias que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E agradecendo também pela oportunidade de estar aqui com vocês. E que, se uma próxima vez nós nos encontrarmos, quem sabe não serão vocês que vão me contar histórias. Muito obrigado e até a próxima.